Às vezes conversa com os 2 aí, né, com ele e com a Kekel. É, Isso. Ô Lote, eu comecei a gravar então, eu vou esperar o pessoal entrando beleza. depois, mas a gente pode ir começando para também não, né, para a gente obedecer o nosso horário e para também não te atrasar aí na sua Tá questão e bom. tudo. Vocês Vamos lá. falam aqui quando vocês estiverem vendo minha tela. Estamos. Aham. Tá sim, tá mostrando sim. Então, gente, sou Gabriel Lotti, né? Eu tô formando agora em Engenharia de Controle e Automação aqui na UFMG, pretendendo iniciar um mestrado no semestre seguinte. E aí, quando eu estava fazendo meu TCC, eu sou genro da Raquel, estava fazendo meu TCC e acabou que É o surgiu esse posto mais tema. importante que ele tem atualmente, né? Perfeito. Acabou que surgiu esse tema de linguagem LaTeX, que a gente identificou que, apesar de ser um tema que é muito difundido na engenharia, que todos os trabalhos científicos, ou 99% dos trabalhos científicos acadêmicos são feitos já em LaTeX, a Raquel não conhecia e ela falou que não é muito difundido em outras áreas, então surgiu essa ideia de fazer essa apresentação. E a ideia aqui é dar um overview geral primeiro, passar umas funções básicas, para que serve. Depois eu vou passar por alguns projetos que eu realizei em LaTeX, foram alguns artigos do laboratório de visão computacional e o meu TCC, que esses trabalhos foram feitos em LaTeX, os artigos foi interessante ver também que é todos de maneira compartilhada, então várias pessoas vão contribuindo ali. E a ideia é mais ou menos dar esse start aí nesse tema. Certo. O que que é a linguagem LaTeX? Atualmente, pelo que a Raquel disse, vocês realizam, quando vocês vão fazer um trabalho científico, um trabalho acadêmico, vocês utilizam o Word e geralmente você recebe um template da conferência, da revista, e você vai desenvolver o trabalho científico a partir desse template de normas e regras para desenvolver o texto. A ideia do LaTeX é que você reduza ao máximo a quantidade de tempo que você gasta na formatação do texto, para que você possa focar no texto em si. Então, a ideia é que essa parte que você gastaria mudando fonte, colocando lista de tabela, isso seja feita de maneira mais automatizada, sabe? Então, o texto ele é escrito de uma outra forma, ele é escrito que uma coisa que parece uma linguagem de programação. Foi criado na década de 80 e cada vez mais sendo popularizado. Meu testemunho pessoal, assim, mais ou menos no meio do curso eu comecei a usar e é um caminho sem volta, assim, desde que eu comecei a usar e eu vejo todos os laboratórios da área de exatas e engenharias utilizam e é um caminho sem volta, assim, que poupa muito tempo para realizar os trabalhos científicos. Então, por que que eu usaria? Por que que eu substituiria o Word ou qualquer sistema de texto tradicional pelo LaTeX? Primeiro que você não vai perder tempo, você vai perder menos tempo, na verdade, sempre você precisa de formatar, mas você faz essa formatação de uma maneira estruturada, visando otimizar o tempo que você vai gastar com fonte, espaço, referências, é, e duas coisas principais aqui, essa repetibilidade e estabilidade, significa que eu configurei qual que é a minha formatação do texto no início do texto, para o resto do texto ele vai ser igual. Você não precisa, você configura uma vez para o texto inteiro. Então, você não tem risco dele quebrar no meio, de você inserir uma tabela e ele quebrar, de você mudar no meio do texto. A configuração é única. E a repetibilidade significa que, e se eu gerei um código de uma tabela, de um texto com essa especificação, eu colar e mandar no chat, eu não preciso de preocupar com como ele vai estar configurado. Se você vai rodar na sua máquina, o texto vai ser igual, a mesma formatação. Então, para esse texto ser gerado hoje por IA, por exemplo, eu quero que o Gemini gere uma tabela para mim.
ele pode gerar com a formatação que eu decidi. Eu posso mandar esse meu texto para outra pessoa com a mesma formatação que eu escrevi, sem precisar de mandar o arquivo. Eu posso mandar partes do texto. Então, essa troca ela é muito facilitada. E, por último, a parte de revisão bibliográfica. Você gera a revisão bibliográfica também de um jeito já estruturado. Eu coloco as informações dos textos que eu li, do que eu citei, e aí você configura. Vai ser a BNT, vai ser qual que é a norma que vai reger a revisão bibliográfica das referências, e você só configura e mostra a tela. Você não precisa de colocar uma a uma. Apenas falando qual que é a norma que rege, ele configura automaticamente. E aí que vem o principal. Apesar de ser uma ferramenta muito boa, eu imagino que o fato dela não ser disseminada muito fora da engenharia ou das áreas de exatas é que ela ou lembra uma linguagem de programação. Então, pessoas que não têm experiência com automação, elas podem se sentir meio inseguras quanto a usar e ficar no que elas já conhecem melhor. E tem outra questão que, não, além disso, como qualquer plataforma que você vai usar, ela tem uma curva de aprendizagem. Então, é uma coisa nova e apesar de ter vários conceitos simples, não vai ser do dia para o outro que você vai pegar na mesma velocidade das coisas que você faz no Word que você vai fazer no LaTeX. Mas eu realmente acredito que depois dessa curva de aprendizagem inicial, você vai conseguir fazer artigos e trabalhos científicos de maneira mais rápida. O que é um artigo? O que é um código em LaTeX? O que é um arquivo em LaTeX? Ele é dividido em duas partes. Primeiro, a gente vai configurar o arquivo, o texto. A gente vai falar, eu quero que o texto tenha essa separação de linhas, eu quero que ele tenha essa fonte, eu quero que eu use a BNT na norma tal, nesse caso, eu quero que minhas tabelas sejam assim, eu quero... Você configura o geral do texto, você importa as ferramentas que você vai usar. Eu quero usar ferramentas de tabela, eu uso essas tabelas aqui, que umas funções de tabela, eu quero usar esse aqui, você estrutura tudo e depois você segue para o texto. Aqui, ó, o documento mais básico quando você cria um arquivo em LaTeX. Isso aqui criei do zero. Apresentação da Raquel, você tem essa parte de cima, a configuração, e a parte de baixo o texto. Não precisa de ficar focando agora linha a linha, não, que eu vou entrar isso aqui mais detalhadamente. E também eu vou abrir aqui o Overleaf, que é essa plataforma, para fazer ao vivo aqui com vocês, que eu acho que vai ficar mais claro. Mas primeiro eu falo qual que é o título do arquivo, autor, o que eu quero usar no arquivo, e depois eu começo. Aqui, ó, começando o artigo e do lado o resultado desse código aqui. Então, só resumindo, o que eu uso nessa configuração? Eu defino o tipo de texto, pode ser um artigo, pode ser uma carta, pode ser uma tese. Você define qual que é o tipo de texto e você importa o que você quer usar. Essas bibliotecas, eu não tenho de cabeça, isso geralmente você só pesquisa e joga, tem várias opções de vários tipos de ferramentas que você pode usar. Isso, assim, vai variar de trabalho para trabalho, mas tem as básicas lá, geralmente você só joga o que você já está usando, e você inicia e finaliza o documento, o escopo aqui, esse begin e o end. Tudo que está dentro dali é texto. Então, aqui naquele exemplo que eu tinha usado, defini o tipo de documento como artigo, eu importei um pacote aqui, esse use package, para assentos e um para imagens, coloquei qual que é o título do artigo, que eu sou o autor e a data de hoje, e embaixo começa o documento. Aqui, ó, um exemplo do meu TCC. O que foi feito no meu TCC? Essa parte toda aqui, eu já recebi pronta no meu TCC. Porque já é padrão. Eu já sei, eles já mandaram um padrão que a diferença, esse use package ali, o top ele é 30 centímetros, embaixo é 30 centímetros, 30 milímetros também. Ele quer 7 milímetros de espaço, espaço entre linhas nas monografias eles usam 1,5 milímetros. Isso tudo já é enviado. Em vez de você enviar, escrever, eu quero que seja desse jeito,
essa configuração é feita uma vez só para todo o arquivo. Então, eu não vou precisar de me preocupar. Se eu já tenho essa configuração inicial, o resto do arquivo todo vai seguir esse padrão. E isso é definido geralmente é, por quem está recebendo o artigo. Nesse caso, a universidade, a conferência, a revista, eles já têm esses padrões, eles enviam essa configuração para todos sigam ao longo do artigo. Então, a partir, né, porque se você olhar nessa linha 68 ali, na direita, ele começa o documento, esse dele dá um begin document logo depois dessas configurações. E essas configurações, padrões, todo mundo recebe igual. Não precisei gastar nem um segundo configurando nada de formatação. Recebi. Como que a gente divide essa... para fazer um projeto no LaTeX? Aí eu falei dessa configuração, ela é feita toda num artigo principal. Então a gente vai ter um artigo principal que ele vai ser um arquivo organizador. Ele vai ter as configurações principais e as partes do texto vão ser chamadas naquele arquivo. E você vai usar essa função include, geralmente, que vai chamar as partes do texto. Aqui um exemplo prático do meu TCC também. A gente recebeu os arquivos já separados em pastas. Se você olhar aqui, cada pasta, agradecimentos, capa, introdução. Esse aqui é o mesmo arquivo que eu mostrei antes aqui. Aqui, a linha 68, aqui só continua. E aí, nesse arquivo de organização, você desce aqui, você inclui o resumo, os agradecimentos, a lista de figuras, a lista de tabelas já é feita automaticamente só por uma linha. Então, você chama List of Figures. Ele pega todas as figuras que foram usadas e cria uma lista de figuras. List of Tables. Todas as figuras utilizadas, todas as tabelas utilizadas, faz a lista de tabelas. E aqui em ordem. A introdução, revisão, metodologia, resultados, conclusão. E embaixo, a bibliografia. Isso tudo é um arquivo de organização. Você configura e chama as ordens de cada capítulo. Ah, se eu quiser fazer tudo em um arquivo, só escrever tudo, pode? Pode. Só que geralmente isso fica muito grande. Um arquivo de 1000 linhas vai ficar difícil de você achar. Então, assim, é mais organizado de você fazer trabalhar, você separar em vários arquivos. Então, eu quero mexer na introdução, eu olho no arquivo de introdução. Eu mexo só no arquivo de introdução, eu não vou alterar em nada, eu não altero configuração, eu não altero nenhum outro capítulo. Não tem risco de eu quebrar a metodologia mexendo na introdução. Tem risco de mudar uma imagem da metodologia mexendo na introdução. Eu mexo só no texto da introdução e isso no final é chamado junto. É um arquivo só de organização. Certo? Depois que você tem esse arquivo principal organizador, você tem que ir construindo os seus arquivos de texto. Seus arquivos de texto são esses que você vai chamar no arquivo organizador. Então, aqui, por exemplo, a introdução é um arquivo de texto que você vai criar. Como que eu vou organizar dentro desses arquivos? O que eu tenho que fazer para eu gerar um texto dentro desse arquivo de texto, que não é um arquivo de organização? A gente separa em seções, em capítulos. Igualzinho você faz no Word, só que nesse caso aqui, em vez de você colocar em negrito o título e subir um negrito menor e clicar nas bolinhas, você vai chamar uma seção. Você chama, eu quero iniciar a seção introdução. E aí, se você quer criar uma subseção, eu quero iniciar uma subseção. Ah, embaixo disso, subseção. E assim, sucessivamente. E aí, isso faz com que nem o Word a gente gera um sumário automático, aqui também. Só que você não vai precisar de ficar clicando nas bolinhas. Você só chama isso, eu quero iniciar uma subseção, beleza. Tudo que está embaixo daquilo já é uma subseção e você segue assim para construir o seu texto. Então, aqui, ó, um exemplo prático. A metodologia do TCC. Eu criei uma seção metodologia. Ali na direita está como o texto fica. Ele cria um capítulo. Eu não precisei de colocar em negrito, mudar e... Não, isso é lá em cima. Lá em cima eu defino como que eu quero que minhas sessões fiquem. Aqui eu criei uma sessão. Escrevi meu texto. Inclusive inseri uma imagem, vou entrar nisso mais em detalhe.
Ah, eu quero criar uma subseção. Subseção. E segue escrevendo o texto. É uma linha que você vai colocar para falar que eu quero criar uma subseção. E você vai seguir com o texto a partir daí. O que aqui são os elementos principais aqui? Quando você está falando de seção e subseção, é fácil você enviar para uma pessoa receber. O principal que quebra texto é tabela, imagem e fórmula. Você vai colocar a fórmula, o tamanho da fórmula, a imagem. É aqui que o LaTeX ele é muito útil, porque a configuração ela também é feita desse mesmo jeito. Você chama, escreve o que você quer. Eu quero uma imagem aqui, que ela fique centralizada e ela tenha tal tamanho e que ela mantenha essas propriedades. Eu quero que embaixo esteja escrita essa descrição da imagem. Você não vai arrastar a imagem, colocar a imagem. Não, aqui você escreve o que você quer. O código, ele. Lote, caiu ou você está Centraliza essa ouvindo? imagem Ah, para mim. Lote, deu uma travadinha Aonde, Raquel? quando você está falando da imagem. Você Ah, repete a parte beleza. da. Tá. Eu estou falando que, principalmente para imagem, tabela e fórmula, é que o LaTeX ele fica útil. Porque se eu quero que todas as imagens no meu artigo fiquem do mesmo jeito, eu venho aqui, copio o código de imagem e mudo só o arquivo que ele está chamando. Então, aqui nesse caso, ele chama, ó, como que a gente chama uma imagem? A gente dá um begin na figura e a gente muda aqui, ó, o arquivo da imagem. Pronto. Eu colo uma imagem que eu inseri ali, eu troco pela outra imagem. Ah, se eu quiser uma imagem menor, eu mudo aqui, ó, aquele width, ali está 1. Eu mudo para meio, eu mudo para 0,25. Você não vai precisar de centralizar, centering, já está centralizada. Então, eu defini como que eu quero todas as imagens uma vez, o resto eu copio esse código, jogo em outro lugar e mudo o arquivo da imagem. Eu não preciso centralizá-la de novo, preocupar como que isso vai quebrar o resto do texto. Isso tudo é feito no final pelo código organizador. Isso você faz uma vez só. E essa replicabilidade que é boa. Então, assim, eu defini uma vez aqui, testei, tá legal esse jeito de imagem aqui na minha monografia. Próximas vezes eu só copio e colo daquela e mudo o arquivo. Copio e colo daquela e mudo o arquivo. E assim segue. Tabela. Tabela bem similar. Tabela, a maior vantagem da tabela é isso aqui eu posso gerar no Gemini, isso aqui eu posso enviar para alguém. Se eu quero enviar uma tabela para alguém, hoje no Word é muito difícil. Que não, aqui é texto. É puro texto. Então, eu tenho uma tabela aqui que eu construí. Eu quero mandar para você. Posso mandar para o WhatsApp aqui, ó, no chat da reunião. Ó, construir essa tabela. Você pega essa tabela e quando você abre no seu artigo, a tabela está do mesmo jeito que eu construí. Ela não quebra. Ela é construída linha a linha. Então, aqui, ó, você vai falar, eu quero que inicie uma tabela e a minha linha primeira é essa, a minha linha segunda é essa, a minha linha terceira é essa. E eu consigo te enviar isso, eu consigo receber isso, eu consigo gerar no Gemini com os dados que eu tenho. Ó, gera um arquivo no LaTeX para mim com essa tabela. Simples. Ele consegue gerar, porque é texto. Eu consigo passar isso para as outras pessoas. E por último aqui, eu estou falando muito, mas é só a apresentação inicial, depois a gente vai para a prática, eu acho que vai ficar mais claro. Que é a parte das referências. Do mesmo jeito que na lista de tabelas e lista de figuras, que você coloca uma linha, ó, a lista de figuras vai ser inserida aqui. E ele gera as listas de figuras, porque ele sabe quais são as figuras do arquivo. A bibliografia, ela é bem similar. Você cria, em vez de você, diferentes conferências, enfim, diferentes tipos de trabalhos acadêmicos vão ter diferentes padrões de bibliografia. Então, você ter que mudar isso é muito trabalhoso. A ideia aqui é que você tenha um arquivo que vai
juntar todas as suas citações com informações simples. Ah, esse é o nome, essa é a data, esse é o DOI, e aqui a gente tem as informações básicas do artigo que eu citei, do livro que eu citei. E aí, para você, quando isso vai aparecer no texto, você chama uma função e fala, eu quero que, ó, esse bibliography embaixo, eu quero que ele chame esse arquivo aqui e esse o bibliography style. Eu quero que o estilo seja I3E, ABNT, APA. Qual que é o estilo de mostrar a bibliografia que eu quero ser? Isso você faz uma configuração só e todas as suas bibliografias são iguais, todas padronizadas. Então aqui é o exemplo. Aqui meu TCC também. Eu chamei, ó, tem esses dois artigos que eu citei. Eu coloco qual que é o autor, o título, de onde que vem, o volume, todas as informações. Isso aqui é muito fácil de gerar também inteligência artificial. Você manda assim, ó, eu vi esses artigos aqui, gera para mim um ponto .bib, que é a biblioteca para mim, para eu guardar. Então ele gera aqui, ó. Eu pego aqui e quais que são esse livro aqui. Então toda vez que eu quero citar esse livro, eu uso esse nome de cima, por exemplo, FAN 2017 Vision. E aí, quando eu estou naquele arquivo organizador, eu chamo esse arquivo, ó, o meu arquivo chama telefonia. E qual que é o estilo? ABNT. Pronto, ele gera ABNT com base no meu arquivo de referências. Eu sei que é muita coisa nova, muita coisa que não é costumeiro no dia de, principalmente quem nunca mexeu com programação. Então, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, o que vocês não possam ter entendido até aqui, que aí depois a gente vai olhando aos pouquinhos ali com o projeto do zero, que eu acho que vai começar a ficar um pouco claro. Eu acho que vai ficar muito mais claro com o projeto do zero mesmo. Não é? Beleza. Então, Gabriel, Gabriel, só um perguntinho. Claro. A única forma de entrar com os dados é através de linha de comando mesmo, né? Tem alguma outra interface? Não, é sempre linha de comando. Isso. O que que acontece? A gente tem o site, que é o principal agregador dessa linguagem, chama Overleaf. Uhum. Nesse Overleaf, geralmente a gente recebe, que é essa última parte aqui, templates para você só alterar as partes de texto. Ah, tá. Você já recebe, já tem, então... Exatamente. Então, geralmente, apesar de construir as coisas do zero, a gente recebe tudo, o template todo pronto, e você vai alterar partezinhas do texto só, que é o ideal. Sim, sim. Sabe? Eu acho que quem não é familiarizado com programação, quando vê todos aqueles, né, dá uma assustada Com mesmo, certeza. né? Eu vi dizer se tem alguma interface mais, talvez, assim, Exatamente. para quem não... Exatamente. Então, aqui, ó, eu entrei aqui no... Acho que é mais interessante até eu mostrar aqui, ó. Esse é o site, que é o Overleaf. Aqui estão todos os projetos que eu fiz no Overleaf, tá? Então, se eu quero criar um novo projeto, eu posso criar do zero, mas aqui, ó, tem templates. E são muitos templates, assim, aqui eles colocam muita Só um coisa. pouquinho, só me fala o seguinte, o Overleaf, você tem um limite de acesso gratuito, não tem? É uma assinatura? Como é que funciona, para ficar mais Tem a claro? versão gratuita e tem a versão paga, mas muita pouca gente paga, assim, a versão paga geralmente é se você quer fazer textos muito gigantes, livros dentro do Overleaf. Mas, por exemplo, o meu TCC eu fiz inteiro aqui e a gente recebeu da matéria de TCC o template. Então, para fazer a matéria de TCC, eles colocaram no Moodle o template aqui em LaTeX e eu só importei para o Overleaf e alterei o texto. Então, a gente recebeu, ó, todas essas pastinhas, a gente recebeu no Moodle, sabe? Mas aqui, ó, para olhar esses templates, aqui, ó, tem a parte de templates, tem várias categorias e aqui tem muita coisa, tem muito template, mas muitas vezes nos sites ou no e-mail da afiliação do artigo, da conferência, está disponível esse template em LaTeX.
E aí é só importar para aqui. Então eu quero iniciar um novo projeto aqui, ó, Projects, um novo projeto. Posso começar um article, journal article. Aqui tem muitas opções de Ô, templates. ô, Lote, não A tá tela indo, tá, não. Tá outra tela que tá projetando. ela tá congelada pra Sério? gente. Ela tá Uhum. congelada lá na abertura, onde tem os templates. Engraçado. Tá, deixa eu parar e voltar. Ó, vocês estão vendo agora? Agora sim, agora sim. Uhum. Tá, Isso, site. agora. Overlay. Agora é o site, agora vai fazer mais sentido o que eu tô falando. Tava mostrando aqui e vocês vendo o outro. Aqui a gente tem todos os projetos que eu já realizei no Overleaf. E aí, quando eu crio um novo projeto, eu tenho aqui os templates. E eu posso dar um upload no projeto, que é o que eu fiz, por exemplo, no TCC. Eu peguei do Moodle e só joguei para cá. E fui alterando a parte de dentro. Mas aqui, ó, eu posso pegar um article. E aí aqui tem todos os templates de artigos, ó, que estão disponíveis já no site. Se, eles podem optar ou por subir no site, ou mandar por e-mail, está disponível no. Enfim, você pode pegar esse template já pronto. Então, vamos pegar um template qualquer aqui. Esse aqui, InterScience Plays 2016, E 2026. esse template tem de todas as áreas. Por exemplo, você vai pegar aí uma área sua. Se a gente quiser um template de um artigo comum nosso, por exemplo. Então, é isso que eu queria ver. Até tentei olhar com você. A gente tem que ver quais que são essas conferências que já estão oferecendo esse template em látex. Entendeu? Mas pode É, ter um artigo, uma revista? pode, tem aqui também. Coloca aí, vamos supor, que é uma como muito famosa, muito boa, é Food Chemistry. Vê se tem. Food. Chemistry, de Deixa eu química colocar mesmo. só food e aí. Deixa eu pegar aqui só em revistas, ó. Que aqui tá em artigos. Ó. Vamos ver aqui, ó. Revistas, newsletters. Não, mas ela é paper mesmo. Dessas questões. Deixa eu ver se aqui eu acho. Passou Eu ali, ó, acho que vai ser Journal Articles. Journal Articles. Nossa, Aham. esse aí, é. Isso, isso. Deixa eu ver aqui, ó. Ela chama Food Chemistry. Chemistry. Yes. Vamos ver aqui o que a gente acha. Aqui é o template dela em. Parece que é no. Mas se não achar, não tem problema não. Pode colocar uma outra, só para a gente ver. Só dei uma Aham, sugestão. vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, Food Chemistry Formatting Guide. Aqui tá falando, ó, LaTeX versus Word. Aqui nesse caso aqui, ele fala de LaTeX também. Não sei se é essa que você está. Não, mas pode ser qualquer uma. Era só mesmo para ficar mais visível, né, para o pessoal. Sim, aqui também não tem todos. Aqui o próprio SCCV, eu acho que não está aqui, não. Aqui, ó, SCCV é o Divisão Computacional, que é o da Conferência Divisão Computacional Europeia. Aí ele manda aqui tamanho, linguagem. Enfim, tem muito template, eu não sei se são todos
principalmente em áreas fora de exatas, que vão disponibilizar esses templates, mas a coisa boa também é que você vai fazer uma vez, né, esse template aqui, e ele vai ficar pronto para ser reutilizado. Mas o ideal realmente é que a organizadora da conferência ela possa disponibilizar esse template. Então, aqui você vê, acho que vai ser um bom exemplo, isso aqui foi desenvolvido também tudo em conjunto. É, várias pessoas podem acessar o site e mexer no mesmo artigo, no mesmo arquivo. Então, aqui essa é a visão principal dele. Aqui na esquerda, canto superior esquerdo, você tem todos os arquivos que estão aqui dentro. No geral, vai ser o seu arquivo .tex, que é aqui, ó, main.tex, que é o seu arquivo de LaTeX. Você tem várias imagens. Nesse caso, eu acho que aqui, ó, vai estar dentro de uma pasta de figuras, ó. Tá aqui como PDF, por questão de resolução. E organizações gerais. Canto inferior esquerdo são os capítulos que você abre. Toda vez que você cria uma section, você abre aqui. Então, aqui a gente tem introdução, metodologia, experimental setup, resultados, conclusões e agradecimentos. O código, que é onde a gente vai mexer, fica no meio. E aqui na direita é o resultado final. Toda vez que você faz uma mudança aqui no código e você quer ver o resultado final, você clica aqui em Recompile. E ele atualiza. Para você não ter que ficar mudando. Pode falar, Gabriel. Ô, Gabriel, tá escutando? Essa Eu tela tô. no meio aí, isso é o IDE, né? O ambiente que você faz todo Isso, o perfeito. framework. Esse Ah, aqui é tá. o ambiente. E aí do lado você já está vendo o produto, o resultado, é isso? Isso, exatamente. É, Na direita eu vejo o resultado, aqui no meio é onde eu tô mexendo, onde eu tenho que mexer. eu só consigo abrir essa extensão do IDE só aí ou eu consigo abrir isso em outro lugar? Por exemplo, o tipo de extensão, entendeu? Só Não, aqui. você Ah, consegue abrir esse ponto text em bloco de notas. perfeito. Legal, legal. Beleza. Isso aqui é só para você ter uma Aham. visualização, mas Eu posso se eu, fazer tô lá no meu bloco de notas, lembrei do negócio, depois eu gravo, jogo aí e pode. já leio. Bloco de Legal. notas, e o Overleaf também não é o único que mostra online, assim, não. Ele é o mais famoso. Eu posso abrir esse ponto text, ele é uma extensão parecida com o TXT. Ele é Não, um entendi. TXT. Não, então o ambiente Você é bem abre em qualquer agradável, lugar. sim. Com esse Aqui, template fica bem prático. exatamente. Aqui é um ambiente para te mostrar o que você está mexendo só. Beleza. Obrigado. Nada. Então, aqui, ó. Eu não mexi muito nesse arquivo aqui, não, mas ele foi o artigo mais recente. Então, é o que eu tinha dito para vocês antes. Ó, primeira coisa, eu declaro a classe do meu artigo. Nesse caso, esse LNC5, isso aqui deve ser algum tipo de classe de documento que o próprio organizador criou para ter o template pronto. Então, assim, ele criou esse LLNCS, utiliza esse LLNCS porque já fica com o papel do jeito, a organização do documento do jeito que ele quer. Então, isso aqui geralmente é importado. Aqui, ó, ele dá um use package SCCV, que é o nome da conferência. Então, já pega as informações da conferência. Aqui também, SCCV, as abreviações da SCCV. Aqui, ó, Commonly Used Abbreviations. Aqui, isso aqui é de referência, de cor, mais geral possível. Isso aqui é mais ou menos como se você estivesse no Word e criando aquelas abinhas lá de cima, que você vai inserir imagem, inserir texto. Como que você vai fazer essa parte aqui? E aí, aqui, ó, de referência. Aqui, ó. Aí depois que você chama todos os pacotes, você dá um set. Que aí você fala assim, ó, eu quero que o tamanho da coluna seja 0,5, que o tamanho aqui do papel, isso aqui é para você mudar a visibilidade. Então, você vai fazer isso uma vez no início do documento. Definindo título, autores, instituição, e-mail. Você chama make title para você fazer um texto, um título
bonitinho, com base no SCCV que você chamou aqui, com o nome que você escreveu antes. Aqui é a pose do avião. Essa aqui, ó, só para vocês terem noção do que é isso aqui. Isso aqui é para ver pose de avião com pista de pouso. E aí, daquela mesma estrutura que eu tinha dito antes. Você dando o begin no abstract aqui e as seções. Seção, introdução, texto. Aqui, texto. Eu quero citar um artigo. Como que eu faço? Cite. Eu chamo aqui, ó, cite, e pego aqui o Ferreira 2025, o Melenkov 2017. Tá, mas como que eu crio esse Ferreira 2025? É aquele BIB que eu tinha falado antes. Então, a gente tem o BIB com as informações. Então, aqui em cima eu chamo, ó, Ferreira 2025 Vision. Qual que é um Ferreira 2025 Vision que está no texto? É o artigo com esse nome desse autor, impresso aqui, nessas páginas, pela organização tal. Beleza, então, quando eu vou fazer no texto, eu não vou precisar chamar isso tudo, eu chamo só esse Ferreira. Para falar a verdade, só de você colocar em Cite, ele já mostra todas as opções e só clica. Então, aqui, eu tô no... Eu quero dar um Cite, ó. Ele já vai mostrando. Então, toda vez que você dá um barra invertida, quer dizer que você está chamando uma funcionalidade. Eu quero inserir uma imagem. Barra invertida figure, eu acho. Aqui, ó, begin figure. Eu quero colocar uma tabela, table, begin table. Eu quero colocar uma equação, begin equation. Eu quero colocar um gráfico, deve ter como. Aqui, ó, graphic path. Enfim, tem muita coisa e eu não sei, grande parte. Geralmente isso aqui eu sei tabela, imagem e equação, e o resto, se for usar, eu pesquiso aqui e o Gemini me ajuda, o Google me ajuda, porque, no geral, você vai usar muita pouca função. Você vai colocar o texto e você vai usar a função de citação que eu estava falando agora, por exemplo. Cite. Aí ele abre uma chave. Aqui, ó, tem todos os artigos que eu coloquei no arquivo estão aqui disponíveis, ó. Então, o artigo é do site 2005. Aqui, ó, eu crio um artigo com muitas referências, inclusive eu posso ter um artigo com várias referências que eu nem vou usar no texto, que estão todas organizadas aqui. Ah, eu quero citar essa aqui agora, eu só clico aqui. Eu quero citar o Kendall de 2015. Está citado, vai aparecer automaticamente no final, lá nas minhas referências. Só de eu ter colocado esse sítio aqui, entendeu? Então, a gente está aqui na introdução. Quando esse label intro aqui, isso aqui só entrando num detalhe, mas só para vocês não ficarem na dúvida, isso aqui é só para, se eu quiser citar a introdução em outro parágrafo, eu chamo de intro. Tá falando assim, ó, toda vez que eu quiser citar a introdução, eu vou chamar de sec intro. Tá criando uma tag, tá criando um nome, dando um nome para a introdução. É só isso. Então aqui, ó, estou na seção introdução. Isso aqui são comentários. Toda vez que tiver azulzinho, isso aqui é só comentário. Provavelmente esse artigo aqui é do João Pedro. O João Pedro foi um mestrando, ele já terminou o mestrado dele. Não, o João Paulo, na verdade, está terminando o mestrado dele agora. Inclusive, amanhã ele vai fazer a prévia da defesa. Isso aqui foi o artigo do mestrado dele. Provavelmente isso aqui, o Cristiano, que é o meu orientador, foi fazer os comentários. Então, você faz os comentários aqui dentro do próprio código, ó. Tem vários comentários aqui, parte de texto que eles devem ter retirado também. Aqui, ó, seção, metodologia. E aí, ó, inserir uma figura. E aqui, muito comentário. Isso aqui, provavelmente, o que pode ter sido feito também, ó. Tá vendo? São 2 parágrafos aqui. Essa de cima, provavelmente, é uma versão anterior. E essa de baixo é a versão mais recente. Tudo que tem esse porcentagem não entra na versão final. Então, aqui eles deixam para comparar. Ó. Aqui, ó, ele fez esse parágrafo, provavelmente o Cristiano ou algum dos meninos corrigiu alguma coisa, entrou essa
essa última versão do parágrafo. Ele foi colocar essa figura, entrou essa nova versão da figura. Isso tudo fica aqui registrado. Já as versões antigas do texto. Aqui, ó, criou um subcapítulo, que é esse Attention Enhanced Key Point Detection. Aqui, ó, 3.1, Attention Enhanced Key Point Detection. Chamou a figura. Quando ele coloca esse Hzinho aqui, é só para que ele está falando. Eu quero que a figura apareça aqui no texto. Se ele não coloca, a figura aparece no final do capítulo. Tem só essas configuraçõezinhas, mas depois de um tempo a gente vai entendendo que cada coisa funciona. Então ele chamou aqui, ó, a figura weighted examples.pdf. Qual o tamanho? 0.5. Qual que vai ser o nome embaixo? Ele provavelmente mudou, que ele não compilou, mas o nome embaixo era para ser Examples of Images. Ah, não, é essa aqui embaixo. Ó. Examples of Images Weighted by Heatmaps. Aqui, ó. E o texto. Quando é só texto aqui, é Word. Assim. Só que, diferente do Word, que eu precisaria ficar preocupando aqui se esse texto está indentado, como que ele está aparecendo, aqui não. Aqui eu só escrevo, porque eu sei que lá em cima está configurado que ele vai aparecer bonitinho. Próprio parágrafo, eu quero fazer um parágrafo, eu não preciso ficar dando tab para ver qual que é a distância, não, eu crio um espaço aqui, ele já cria um parágrafo para mim. Aqui muita coisa comentada também, isso aqui é muito texto antigo, mais uma subseção. Aqui exemplos de equações que eu tinha falado antes, ó. Ele cria a equação, ele só dá um begin equation, ele fala, ó, eu quero que fique alinhado no meio, aligned. E aqui as funções, ó. Estão percebendo que toda vez que eu quero chamar uma funcionalidade nova, é barra invertida. Então, eu uso barra invertida, já aparece aqui. Um monte de opção que eu posso usar. E ele me sugere já várias opções. Então, aqui, ó, barra invertida pode ser para começar a figura, terminar a figura. Para dentro, quando você já está na equação, a barra invertida ele chama. Isso aqui é para a letra grega, né? Aqui ele está usando muita letra grega. Então, ele chamar especificamente a letra grega, ele coloca aqui, ó, psi. Ele quer chamar uma tangente, uma equação aqui, ele tudo barra invertida também. Frac, usar fração. Aqui, ó, mais uma equação, mais um exemplo. Ele chama aqui, ele dá um begin matrix aqui, que ele quer colocar uma matriz aqui dentro da equação. E aí, a linha por linha. Existe muita, assim, peculiaridade de cada uma dessas funções, vai ter um formato que você vai ter que cumprir. Então, geralmente, assim, o mais simples que você come, geralmente, é texto e imagem. Você já tem a configuração, você sabe fazer texto e imagem, 99% das coisas você já sabe fazer, que é o que você vai ter no artigo. Você vai ter texto e imagem. Então, aqui, ó, você tem o texto, você sabe, você tem aquela configuração inicial que você recebe. Nem precisa mexer. Você coloca o título e só separando seção e subseção e colocando imagem, você sabendo, todas as minhas imagens vão estar desse jeito aqui. Eu quero colocar outra imagem, beleza, eu copio, colo aqui embaixo e mudo o arquivo aqui e mudo a descrição da imagem. Pronto. Ele já gera a imagem do mesmo jeito que eu tinha feito antes. E aí aqui, ó, o resto é igualzinho, mesma coisa. Texto e imagem, texto, imagem, com mudando a seção. Aqui, ó. E colocar, às vezes, algumas equações. Equação pode ser um pouco chato de colocar aqui, mas geralmente com a ajuda de IA e Google você vai descobrindo como colocar as equações. Mas aqui, ó, figura. Aqui, ó, mais uma subseção. Figura. E aí, lá no finalzão, ó, tá vendo que aqui
que eu tinha falado do arquivo ficar com 1000 linhas. Não era um exagero, uma hipérbole, não. Aqui, quando um artigo aqui, não muitas páginas, menos de 15 páginas, ficou com 1000 linhas. Porque é muita coisa que você vai. Principalmente aqui, que teve muito comentário, que foi sendo feitas muitas mudanças. Então, seria muito mais organizado se a gente tivesse separado isso aqui em vários arquivos. Colocar um arquivo para cada sessão e vai mudando sessão por sessão. Aí aqui, ó, cheguei no final do texto. Eu quero fazer minha parte de referências. Pronto, aqui, ó. Isso aqui, são essas duas linhas. Essas duas linhas já geraram todas as referências para mim. O que eu precisei de fazer foi criar para mim uma biblioteca de artigos. Mas eu não precisei de ver quais que foram citados no texto. Se eu quiser colocar 150 citações na biblioteca, eu vou colocar 1.500 artigos aqui, e aí eu cito 12. Beleza, vai aparecer só os 12 que você citou, porque você chamou essas duas linhas aqui. Você não precisa ficar preocupando. Você pode criar sua biblioteca de citações aqui e você vai pegando, baseado no que você já que você construiu lá no. Que você quer citar no texto. Entendeu? Vocês têm alguma dúvida? O que passa na cabeça de vocês? Vocês estão intimidados aí com a programação? Aproveita que a hora é agora, né, Gabriel? Exatamente. Porque Bom, dá medo mesmo. eu acredito que, né, aquilo que a gente comentou já, que não é uma questão muito da nossa prática, mas a gente vê o tanto que otimiza a realização do trabalho, né? Porque aqui a gente usa muito Mendeley, que é a questão de referências, que já ajuda muito a finalizar. Mas esse aqui que você já tem, essa questão de tabela, né, de figura, é muito ruim. Organizar lista de tabela, lista de figura, às vezes já está com a data Exatamente. limite para entregar a dissertação, a tese, tem que ficar catando para fazer, né? Aqui, Eu, ó. Esse lista de tabela, lista de figura, nossa, isso é bom demais mesmo. Que você vem aqui, ó. Aqui, não sei se nesse aqui vai ter lista de tabela de figura, eu acho que não, mas aqui no meu TCC tem. É uma linha, é realmente uma linha. Ele pega todas as tabelas e cita. Pronto. Ele tá pronta a minha lista de tabelas no formato que eu recebi. Aqui, ó. List of figures e list of tables, uma linha. Cada um. E ele gera aqui, ó. Ele pega, gera. Ó, ele tem aqui o sumário, que ele é table of contents. Essas três linhas aqui é o sumário, lista de ilustrações e lista de tabelas. Uma linha para cada. Então, isso aqui salva a vida mesmo. Assim, e além disso, tem a questão de todas as imagens estarem no mesmo padrão, né? Todas as imagens, elas estão centralizadas, elas estão o espaçamento igual, elas estão com a descrição com a mesma fonte, mesmo tamanho, tudo padronizado, em ordem. Então, a figura 3, como que eu sei que a figura 3 é a figura 3? Eu conferi, se eu coloquei uma figura, se eu quero colocar uma figura, por exemplo, já terminei o artigo, eu quero revisar, eu decidi colocar uma figura entre a 5 e a 6. Puta merda, vou ter que colocar aqui. Não, eu coloquei entre a 5 e a 6, eu gero de novo, ele muda todas as outras automaticamente. Já pega a ordem aqui baseada no que aparece no texto. Não preciso saber se essa é a figura 16, se eu repetir, eu coloquei a figura 15 duas vezes. Não, a figura 15 aparece. Porque ele no final ele conta. Ele vai lá e... Uhum. Não, muito interessante. E aí, gente, quem vai se aventurar primeiro? Bem legal. Me aventurar, né, Raquel? Rose. Legal. A questão mesmo agora é o tempo para a gente aprender a mexer, né? Que acho que realmente quando a gente aprende, nossa, facilita muito a vida da gente, né? Talvez a gente fique um pouco resistente, né? Tem que aprender. É a curva de aprendizagem, né? Realmente, quando você Isso aí. está Então é esse começando. tempo mesmo. Isso. Mas muito legal, bacana demais, Gabriel. Muito obrigada por compartilhar com a gente, né? Nada. A Tomara gente que seja útil aí, que vocês consigam catequizar o pessoal, sabe? Porque vocês fazerem do zero realmente é mais difícil, mas imagina assim,
por exemplo, o próprio SCCV, que é o artigo, a gente recebeu o template pronto. Meu TCC é o caso mais simples. Eu recebi isso aqui tudo pronto, ó. Recebi todas essas pastinhas prontas e eu só coloquei. Eu entrei aqui na minha pastinha de introdução, ó. O que que eu fiz? Eu só coloquei uma seção aqui, ó, motivação, e escrevi o texto. Mas toda a formatação aqui do TCC já estava pronta para mim. Eu não tive que mexer com formatação nenhuma. Foi puramente Isso já é normal para vocês, né, na engenharia. A gente tem com que trazer certeza. até essa questão, assim, é interessante para o próprio colegiado, programa, né, para as teses, dissertações, Uhum. é interessante trazer essa E nesse relação caso aqui. de TCC, não muda tanto de área para área. Então, assim, já tem muita coisa pronta na própria engenharia de template pronto. O template do TCC a gente recebe não muda. Eu falei, tá baixado lá, assim. Inclusive, na aula nossa, a gente tem 2 semestres, né, do PFC 1 e PFC 2. No PFC 1, assume-se que todo mundo deve fazer em LaTeX primeiro. Assim, eu acho que todos fizeram LaTeX. Não sei de alguém que não tenha feito em LaTeX. E eles ensinam as funções. Ó, tem uma aula, vou ensinar assim, o básico do LaTeX. Eu imagino que já todo mundo já mexeu, mas ó, tá no Moodle aqui, a gente vai enviar desse jeito aqui. Entendeu? Então já é muito difundido. Uhum. Interessante para graduação, né, Raquel? Já introduzir essa. Muito. Isso que eu estou falando, porque trazer essa cultura deles para a gente, né, Rose? Acho que E vai até facilitar. dentro da pós também, porque sempre gera aquela dúvida como que vai ser né, a configuração de uma dissertação, de uma tese e tudo mais. Se já tiver isso, é uma coisa interessante mesmo, a gente começar a trazer essa cultura. Eu Verdade. posso ver, a gente pode ser interessante até ver quais que são esses templates que eles já têm prontos de tese, de monografia, porque alguns desses, principalmente vocês falaram de tese, monografia, quando não é uma revista específica, tem muito, dá para reutilizar isso aqui muito, sabe? Você pega aqui, você vai fazer, se eu preciso de alterar uma ou duas coisas aqui, mas geralmente isso já está bem pronto e você pode deixar esse template pronto já para quem quiser utilizar. Uhum. Eu acho que igual, por exemplo, vai ter um congresso, né, tem um CBCTA agora em novembro, é o congresso brasileiro importante da nossa área de ciência e tecnologia de alimentos. Se ele colocar o template em LaTeX, aí às vezes na hora porque ele sempre manda o template para ficar as coisas direitinho, com as caixinhas de Aham. informações, mas é sempre no Word, né. Se tivesse já seria um ganho, né, a gente pode procurar ver Exatamente. isso É se isso, tem, exatamente. Tem que né. catequizar. Se você conseguir catequizar os, os papers, a galera da organização a conseguir fazer um template em LaTeX, já é um incentivo, porque realmente fazer do zero em LaTeX dá trabalho. Depois eu tenho que criar o template, aí vai dar um trabalho, mas você vai fazer uma vez. A galera da organização vai fazer uma vez e ele vai repetir todo ano, vai mudar o ano lá no template, que é uma vez. E aí, a partir disso, já tem um template pronto, que vai Para facilitar isso. para todo mundo que vai mandar. Uhum. Bacana, Lote. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida, alguma ideia, que é o momento, né? Só pegando para fazer que vai aparecer as dúvidas. É, começar a ver, né, a ver as possibilidades de É, realmente usar, carregar e ver isso e tudo aí. aqui, como a grande maioria ou todos vocês não têm experiência com programação, assim, tem hora que você vai fazer uma coisa que realmente você não vai saber fazer, você vai querer inserir alguma coisa que você não sabe fazer. É fazer isso aqui com o Gemini do outro lado, que a chance dele conseguir resolver seu problema, ele é muito grande. Então, assim, Uhum. você manda assim, quero inserir, aqui, ó, vou abrir ao vivo, ele, assim, ajuda. Pô, eu quero inserir uma tabela em LaTeX, sabe? Aqui, ó, quero inserir uma tabela em LaTeX. Não faço ideia como que eu faço. Função tabular. Pronto. Ele me manda aqui todo o template que eu preciso.
define o número de linhas e colunas. Tá. É assim, é programar linha a linha. Isso no início da faculdade eu tinha que fazer e era desesperador, você vai pesquisando. Hoje não, hoje tá aqui, ó. Ele já me Aí você manda como coloca esse funciona. template lá, já tem seus dados e pronto, sua tabela já vai. Perfeito, ó. Exemplo completo. Fundação de Minas Gerais, Uberlândia e Juiz de Fora aqui, ó. Eu pego isso aqui, jogo em qualquer coisa, ó. Eu jogo no apresentação Raquel, ó. Joguei aqui no meio. Copiei e colei. É capaz de dar alguma coisa errada, porque copiar e colar não costuma ser a melhor opção, né? Mas vamos ver se eu consigo aqui. Ó, tabela. Nossa, muito Isso, rápido, hein? assim, não precisei de mudar nada. E aqui tem, ó, a label, tem a caption, exemplo de tabela no LaTeX, ela tá em cima. Ah, eu quero passar a tabela para baixo. Acho que é assim. Não tenho certeza se é assim não, mas vamos ver. Tabela, descrição tá embaixo. Uhum, tá embaixo. Entendeu? É assim, ele gera para você geralmente todo a base do código. E você vai completando ali no meio. Aqui eu já tenho uma tabela funcional, ó. Com 3 colunas, eu só posso alterar as informações. E se você quiser transferir essa tabela, igual você falou, alguém está te pedindo a tabela, você pega isso daí e Pega isso aqui e manda no transfere. chat. Mandar no chat agora, se você abrir o Ela seu, não vai dar igual. desconfigura, não acontece nada, igual a Nada. gente está. Igualzinho. Igualzinho. Uhum. Você vê, o Gemini gerou para mim aqui, ó. Eu colei um texto dele aqui, ó, no meio. Ó. Ele gerou para mim, veio já todo formatado. O texto mais simples do mundo, ele me gerou, tum, joguei aqui. Bacana. Não, o lote foi ótimo. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida para a gente estar dando encerramento, até porque o lote está no meio do trabalho, ainda pedi ele para tirar esse momento, né, de estar falando com a gente. Eu sei que está no meio do expediente dele. Mas é isso, eu acho que é uma novidade, né? Não sei se alguém mais aqui já havia, mas desde o dia que a gente conversou, não é muito comum mesmo na nossa área. Não pode ter a preguiça, digamos assim, né, de pensar nessa questão, né, porque às vezes a gente fala, nossa, vai ser mais fácil eu fazer no Word, mas é só o início. Depois acaba que fica automatizado. E está todo mundo aqui muito ligado nessa questão de a gente já teve um seminário da Bruna, que trouxe muitas ferramentas legais, que né, que está todo mundo usando, então eu acho que é mais uma opção também, né, para a gente colocar aí. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para fazer para o Lote, a gente vai estar agradecendo. Obrigada, viu, Lote? Nada, eu que A sua agradeço. disponibilidade, deixa eu até colocar aqui, de ter feito, né, deixa eu tirar aqui para o seu LinkedIn, de ter participado, de ter trazido essa informação aí para a gente com tanta boa vontade, né? Obrigada mesmo. E eu espero que tenha contribuído para a turma para aprender algo novo, né, algo diferente, para a gente trazer aí essa inovação no dia a dia e melhoria da qualidade, né, Com técnico-científica, com certeza, com certeza. certeza. Tomara que aos poucos isso vá sendo disseminado, né? Hoje, assim, já é na engenharia e nas áreas de exatas, já é quase 100% dos trabalhos científicos, assim, que são utilizados já com o LaTeX. Uhum. Assim, Quem então, sabe a gente vai dar o pontapé inicial aqui na exatamente, farmácia. vocês consigam dar um pontapé inicial aí, porque realmente é um caminho sem volta, é daquelas coisas que você começa a usar, você vai ficando com medo, mas depois que você vê o tanto de tempo que você está economizando, é um caminho sem volta, sabe? Uhum. E aí, só um detalhe, quando você termina um trabalho, você faz a menção, igual você faz de IA, ao uso do Espera aí, eu dei uma látex? travada, Raquel. É só Aqui. referência, por exemplo, você precisa de referenciar o trabalho por IA? O látex ou não? O que você usou, não. Aqui eu tô só colocando para ele construir para mim, então assim, Não, mas eu ele digo assim, tá. que você usou o látex para construir o trabalho, você não precisa de fazer essa referência não, tá Não, joia? não. Só para Ele entender. é, Uhum. ele é já, o artigo Consolidado. Uhum. é, É seu, você só está é seu, facilitando os exatamente. processos. Ele Uhum. não precisa de colocar nada, não. Não, beleza, então. Eu gostei Então, muito também, viu, Lote? Obrigado, viu? Realmente é uma Nada, que novidade para a isso. gente. Acho que vem agregar demais, viu? Obrigado. Tomara que agregue aí, tomara que vocês consigam implementar.
Mesmo aos Com pouquinhos, né? Vai aprendendo e catequizando o pessoal. Com certeza. Agradeço, Lote, muito Raquel, obrigada, viu? Oi, Nada. Rose. eu agradeço por ter dado a oportunidade para a gente participar, né? Foi bom, né, Rose? Foi bom. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Gabriel? Valeu, gente. Obrigado pela Tchau, presença aí, tchau pela para vocês. Boa atenção. tarde. Tá bom, boa tarde, Valeu, gente. boa Até tarde. Tchau, mais. tchau. Tchauzinho.